Recentemente, a influenciadora Virgínia venceu um processo trabalhista, mas em uma das decisões do processo, ela acabou perdendo por conta da exposição nas redes sociais. Nesse vídeo eu vou te mostrar como a coerência das provas públicas pode influenciar na decisão de um juiz e como você, perito judicial, pode usar dessas provas públicas para elaborar um laudo cada vez mais bem fundamentado. Então vamos lá? Bem sucintamente. Nesse processo, a influenciadora ela foi processada por um prestador de serviço que alegava ter tido um desvio de função enquanto fazia obras na casa dela, e ele queria um reenquadramento de função. Acabou que a influenciadora saiu vencedora no processo, porém, um processo judicial ele tem várias etapas. Então, o juiz vai avaliar o mérito, depois o juiz vai avaliar cada um dos pedidos, que tanto a acusação como a defesa fazem. Nesse caso, a defesa da influenciadora, ele solicitou que o processo ele fosse sigiloso por conta da influenciadora ser uma pessoa pública. E por ela ser uma pessoa pública, ela precisava ter ali o seu processo, o decorrer do processo em regime sigiloso, para preservar a imagem dela. Até aí, tudo bem. O juiz ele analisa o pedido e vê se defere o pedido que a parte está pedindo ou não. E nesse caso, para provar que de fato ela era uma pessoa pública, foram anexados vários links de reportagens de vários sites, várias páginas na internet, mostrando quão pública era ela. E o juiz, ao entrar em um desses links, nesse site apareceu outras notícias relacionadas à mesma pessoa. Então, a mesma coisa, se você for entrar e procurar, por exemplo, notícias sobre o futebol brasileiro, vão aparecer, ou notícias sobre o Corinthians. Eu não torço para nenhum time. Sobre como está o Corinthians nesse momento, ali no Campeonato Brasileiro, ou ali no campeonato estadual, vão aparecer outras notícias sobre o campeonato estadual ou sobre o Corinthians e o campeonato brasileiro. Foi isso que o juiz fez. Ele clicou no link que estava referenciado no processo e apareceram outras notícias. Em um desses vídeos foi apresentado que a influenciadora tinha, no seu programa Sabadão, feito uma ultrassom ao vivo, repostado essa ultrassom nas suas redes sociais. E por conta disso, o juiz tomou uma decisão que foi: se a exposição dela é voluntária e pública, o processo judicial também deve ser. Ou seja, ela acabou ganhando a causa, mas o processo se tornou público para quem pudesse ler. Tá, Carol, mas como que isso vai se relacionar nas minhas atividades como perito judicial? Bem, no artigo 473 do Código do Processo Civil, a principal lição é sobre coerência. No artigo 473 do Código do Processo Civil, autoriza o perito a buscar informações em todos os meios. Se a rede social ou um site de notícia traz um fato, o perito pode e deve considerar isso. E foi exatamente um dado público que não estava ali nos autos do processo que me ajudou a resolver, a elaborar o meu laudo pericial em um caso que envolvia um conflito entre uma marcenaria e um vizinho, num caso ali civil. Então o que acontece? Vou contextualizar esse processo para você entender como que você pode usar dados públicos para fundamentar as suas decisões. Nesse processo, o vizinho ele reclamava da marcenaria, falando que a marcenaria fazia muito ruído, que excedia os limites da sua função. O vizinho alegava que a marcenaria ela exercia atividades incoerentes com a área na cidade que ele estava alocado. Ele falava assim: a marcenaria ela não pode estar aqui, ela tem que estar numa área industrial. E também esse vizinho alegava que tudo que era feito na marcenaria, não só em termos de ruído, mas era suficiente para causar um abalo nas estruturas da casa desse vizinho. Então, tudo isso foi alegado. E a legislação sobre ruído, ela estabelece limites diferentes de pressão sonora para áreas exclusivamente residenciais, para áreas mistas e para áreas industriais. Eu não me recordo aqui de cabeça quais são esses limites, mas vão ser 3 os limites. Então, residencial tem que ser mais baixinho, a área mista está ali intermediário, e a área industrial é permitido um limite de ruído superior para o ruído ambiental que é emitido nas vizinhanças. E esse vizinho, ele alegava que estava numa área residencial. E como perita judicial, eu poderia provar que tipo de área era essa? Eu falei assim, Google Maps.
Então, eu olho toda a região e vejo que aquela região ali é uma área residencial, ou é uma área mista, ou é uma área industrial. Foi isso que no mapa em questão eu consegui provar, que até a quadra anterior de onde esse processo acontecia, tinham sim residências, mas exclusivamente só residências, mas a partir daquela quadra, da onde o processo estava se instaurando, a gente tinha um cenário que tinham casas, tinham comércios, tinham outras indústrias de pequeno porte dali em diante. Então, tipo, por exemplo, tinha uma marcenaria, uma casa, depois tinha um restaurante, depois tinha outra casa, aí tinha um escritório de contabilidade, depois aí tinha um supermercado. Então, era uma área que tinha negócios, então não era uma área exclusivamente residencial, por conta da expansão das cidades, e assim sucessivamente. Então, e com isso, foi possível estabelecer que tipo de área que estamos falando. São dados públicos que ajudaram a tomar a decisão no processo, assim como foi ali no processo da influenciadora Virgínia. A diferença é que não se tratou de uma notícia, e sim de informações disponíveis na internet. Tá, mas quais dados públicos eu posso utilizar e como mencionar esses dados no meu laudo? Então, primeiro, você sempre tem que citar a fonte. É um portal de notícias? É ali um Google Maps ou algum outro aplicativo de zoneamento? É, por exemplo, uma lei? É uma norma da ABNT? É ali algum caso diferente? Então, cite sempre as fontes da onde você está tirando isso e levando para um link. Só toma bastante cuidado para você não entrar em links falsos ou em links que podem colocar vírus para dentro do judiciário. Então, verifica bastante a possibilidade de ocorrência de vírus antes de colocar determinado link ali no sistema de justiça. E sempre importante que você sempre tem que enfatizar que isso é para esclarecer os fatos. Você está usando essa informação não para beneficiar um lado ou o outro lado. Nesse caso da marcenaria, eu acabei colocando que era preciso classificar a área para determinar o nível de ruído que era permitido para aquela área. Então, observe que teve uma coerência. Não foi escrito de uma maneira assim, a acusação, né, nesse caso, ela está falando que é uma área residencial, mas eu consegui provar que não é uma área residencial, é uma área mista. Por isso a acusação está errada. Esse tipo de afirmação, ele soa como uma acusação ou uma incriminação a uma das partes. Você quer esclarecer o fato. Então, se atenha aos fatos e não ao que você pensa, ou que você está sentindo, ou que está sendo levado a pensar. E a ideia central desse vídeo é falar sobre coerência. Embora a influenciadora Virgínia tenha vencido o caso, porque o juiz entendeu que ela seguiu as normas, seguiu as leis ali corretamente, a questão da transparência processual foi ditada pela sua conduta pública. E em alguns casos, para nós profissionais que atuamos ou pretendemos atuar como perito judicial, é muito importante que você tenha em mente que nem sempre a prova mais importante vai estar nos autos do processo, mas aquilo que você consegue entregar, o que você consegue encontrar publicamente de forma aberta na internet. E também é interessante que você tenha em mente que o perito moderno, o perito atual, ele tem que estar antenado ao que está acontecendo nos fatos, no mundo e também nas leis. Então, nesse caso, entender que a exposição na internet também pode influenciar as decisões judiciais é muito importante para que você tenha coerência ao elaborar um laudo pericial. E uma prática que eu costumo utilizar, o que eu recomendo, é que você sempre faça um check-up digital da sua perícia para verificar se tudo que você está utilizando, você está fazendo o melhor uso de todos os dados. Por exemplo, se você está atuando ali numa causa trabalhista e a empresa posta o dia a dia nas suas redes sociais, contando como que é lá dentro, você pode sim referenciar esses conteúdos no inteiro teor do seu laudo para que você consiga trazer um maior esclarecimento. É claro, não é para colocar tudo se não tiver conexão nenhuma com o processo, só para falar assim, que bonito, a empresa usa as redes sociais. Mas em o que essa empresa usa as redes sociais pode influenciar nessa decisão. Então, sempre coloque coisas que vão agregar para o juiz tomar uma decisão e não para encher linguiça. E se você quiser aprender como blindar seus laudos, já se inscreve aqui no canal para que você consiga cada vez mais fazer laudos melhores e de qualidade superior. Tchau, tchau!